Graça e paz, povo de Deus. Agora aqui no canal Frutificar com mais um estudo para você. Hoje se encontrando no livro de Tiago, capítulo 5, dos versos 13 até o 20. Hoje vamos falar sobre a oração com unção, ou azeite. E também falaremos da oração da fé. Muito interessante, a gente vai abordar hoje alguns assuntos polêmicos, mas será muito bom. Então vamos ler e vamos ver. A palavra diz o seguinte: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse e, por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Esse é o seu canal Frutificar, que começa agora. O livro de Tiago ele é muito específico e muito prático. Tiago ele tinha uma forma muito peculiar de tratar as questões e ele falava diretamente para judeus cristãos, ou seja, era uma classe de pessoas que realmente você tinha que ter uma praticidade e uma forma muito boa de então você falar. Mas para começar, vamos então entender todas as questões e até aquelas que hoje são aplicadas de forma, vamos dizer, incorreta. Para começar, vamos falar então sobre alguém que está doente. Alguém está doente entre vós? Então, o conselho de Tiago é ore. Ou seja, leve ao Senhor se alguém está doente. Mas se alguém está contente, cante. São 2 momentos que Tiago aqui coloca. Aquela pessoa que está doente e aquela pessoa que está alegre, que está feliz. Em nenhum momento deve se esquecer do Senhor, mas em todos os momentos ou deve-se orar ao Senhor ou deve-se louvar ao Senhor. Então, isso caracteriza muito a vida do cristão. O cristão, quando ele está muito aflito ou ele está doente, a sua ferramenta é falar, é assim se comunicar com o Senhor, é falar com Ele as suas angústias e até mesmo entregar ao Senhor aquilo que no seu corpo ou até na sua alma está lhe afligindo. Agora, quando a pessoa está feliz, o normal é que a pessoa venha salmodiar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, esse primeiro conselho é muito importante porque isso caracteriza a vida de um verdadeiro cristão, daquele que realmente engrandece ao Pai, louva ao Senhor, está com Ele e naqueles momentos de tribulação, naqueles momentos de angústia, naqueles momentos de aflição, ele vai orar. Ore. É um conselho bem objetivo. Então vamos dando continuidade aqui no outro versículo. E hoje eu vou me dando aqui ao luxo de ficar sempre olhando, que diz o seguinte: bom,
está alguém doente, já falamos que tem que orar. Mas ele também fala assim, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. Então, uma pessoa doente aqui, ela provavelmente, quando ela teve que chamar os presbíteros, dá a entender, e é até natural que a gente possa ter essa linha de pensamento, é de que essa pessoa não tinha condições de ir até os presbíteros, aos líderes da igreja, aquelas pessoas que tinham realmente autoridade espiritual. Então, naturalmente, se a pessoa estava doente, de forma que ela não tinha como chegar até essas autoridades espirituais, tinha que chamá-los, chama os presbíteros. E aí, o conselho é que orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E aqui cabe dizer que a unção com óleo aqui, quando fala a unção com azeite em nome do Senhor, há muitas formas hoje de unção, e até mesmo existia a romana, como existe até hoje, que é a extrema unção. Então, a extrema unção, ela vem, na verdade, para poder preparar para a morte a pessoa no qual vem a recebê-la. A pessoa já está no final da sua vida, não tem mais esperanças, então vem aquela pessoa, o sacerdote, e vem aplicar a extrema unção, de forma que prepara a alma para a morte. Nesse caso de Tiago, não é essa aplicação, não é esse o contexto e nem mesmo é essa a tradução. Então, quando a pessoa está doente, e já entendemos que de repente a pessoa não tinha condições de ir até as autoridades espirituais, e isso é um ponto importante. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nós temos aquela situação onde sabemos que podemos intimamente estarmos desesperados com algum problema, com uma doença. E aqui, abre um parêntese, né? Nem sempre a doença seria física, mas pode ser uma doença que decorre de pecados. É claro que a gente vai ir até a pessoa mais próxima que a gente entende e vai pedir que a pessoa unja, né? E isso daí tem que ser muito explicado, porque a unção com azeite em nome do Senhor, ela tem uma finalidade e ela tem que ser explicada de forma que a pessoa não venha a fazer a qualquer custo ou de qualquer maneira. Por quê? Hoje se unge até objetos. Tudo bem que lá atrás existiam objetos sagrados que eram ungidos, mas não era esse o objetivo. O objetivo não era, por exemplo, você ungir uma carteira de trabalho, você ungir uma muda de roupa, ou você ungir outras coisas. Então temos que ter muito cuidado quanto a isso, para que a gente não venha banalizar. O azeite, ele muitas das vezes também, ele foi usado anteriormente como um elemento medicinal. Então, se nós formos ver a passagem do bom samaritano, nós vamos entender que essa verdade ela é real. Porque quando o Senhor contou essa parábola, o bom samaritano, ao ver aquela pessoa que estava caída, ela veio e enrolou-lhe e colocou vinho e azeite sobre a sua ferida. Ou seja, era um elemento medicinal no qual também era muito utilizado. Existiam pessoas que atestavam o seu poder medicinal. No entanto, essa forma de uso também não era para todas as coisas. Não era para todas as situações em que o azeite era efetivo como remédio. Então vamos voltar agora para falar sobre a oração com a unção, com azeite em nome do Senhor. Então, estamos entendendo aqui que, primeiro, Tiago estava contando de um caso específico, uma pessoa doente. Em segundo momento, Tiago estava contando de que essa pessoa, naturalmente, ela tinha que chamar os presbíteros, ou anciões, ou líderes da igreja. Ou seja, não era qualquer pessoa que estaria ali ungindo em nome do Senhor.
Porque existem momentos nos quais pedimos orações e ao menos sabemos se aquelas pessoas possuem autoridade para orar em nome do Senhor. Existem pessoas que têm a sua vida atribulada, a sua vida até mesmo com algumas máculas, e às vezes está orando em nome do Senhor. Tenhamos cuidado, porque devemos receber a oração com óleo, em nome do Senhor, de pessoas que de fato são autoridades, possuem sim um relacionamento real, possuem um relacionamento que é totalmente aberto, no qual podemos perceber a ação de Deus na vida dessa pessoa. E esses líderes, esses presbíteros, eles eram pessoas dos quais, com certeza, a comunidade cristã tinha a referência de que eram homens de Deus. Então, uma vez eu queria aqui no canal abrir essa parte onde nós temos que ter o cuidado de que a unção com óleo em nome do Senhor não é em qualquer momento. E também a gente não pode fazer unção coletiva abrindo o momento em que cada um vem aqui e receba a sua unção. Não é o motivo do qual o Tiago está falando e a Bíblia vem mencionando sobre a unção. Então temos que ter muito cuidado e um entendimento exegético sobre a palavra do Senhor. Então vamos a mais pontos que vão esclarecer essa parte onde fala sobre a oração, porque Tiago, nesses versículos, ele fala de oração constantemente. E isso é porque naturalmente Tiago entendia que a oração fazia parte intrínseca da vida cristã. Então não podemos fugir do alvo, temos que orar, temos que estar em contato com o Pai o tempo todo. Continuando, aqui fala sobre a oração da fé. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, os serão perdoados. Então, mais uma vez, nós temos que agora abrir um parênteses para entender que essa pessoa do qual tinha pedido e chamado os presbíteros, naturalmente, ele teria a consciência e teria o entendimento de que a sua doença, ela não era simplesmente uma doença física, mas era uma doença que estava sendo consequência de pecados cometidos. Por isso, se viu mais do que naturalmente o motivo de chamar os presbíteros, porque nós sabemos que quando nós temos uma doença do qual sabemos que ela é natural, nosso primeiro recurso não é jamais ignorar as autoridades que hoje nós podemos entender que são os médicos. São as pessoas que estudaram a ciência e sabem, conhecem aquilo que de repente vai nos trazer o alívio, até mesmo um tratamento ou até a cura. Então, quando essa pessoa doente chamou, foi feita a oração da fé. Mas por que oração da fé? Entendamos, irmãos, é claro, evidente, que não vamos descartar que a oração da fé ela também pode se aplicar em pessoas doentes, dos quais podem ser curadas em nome do Senhor. Mas devemos também abrir um parênteses para entender que aqui poderia existir sim uma doença, mas uma doença que veio em decorrência de pecado. Ou seja, o Senhor estaria ali entrando em ação através da oração da fé, porque essa pessoa precisava do perdão dos seus pecados. Então a unção em nome do Senhor, ela veio a trazer neste versículo e nesse capítulo e neste livro, nessa epístola na verdade, uma ação para que a pessoa pudesse se salvar e ter então seus pecados perdoados. Isso é muito importante. Isso é relevante para o nosso estudo, porque muitas das vezes a pessoa sente certas coisas, e é claro que se a gente fosse entender que toda oração da fé ela viesse então a curar uma pessoa, e se a gente fosse atribuir
toda doença ao maligno, então nós teríamos então que colocar o outro lado da moeda também em questão. Então por que toda oração da fé que é feita não há cura? Se o Senhor, Ele veio para desfazer todas as obras do mal, e se a doença ela tem a raiz do maligno, então tem alguma coisa errada. Então nós temos que entender que existem orações que são exatamente como eu disse, são orações para salvar a pessoa de pecados cometidos e levantá-la. E pode curar também, e por causa de motivos de decorrência de pecados que foram cometidos, e esses pecados trouxeram a essa pessoa a doença. Porque nós sabemos que o versículo já diz, o Senhor mesmo já nos ensina que o pecado, ele gera uma coisa muito cruel, que é a morte. O pecado, ele gera morte. Então, há pecados que podem gerar doenças. E essas doenças devem ser, então, combatidas com oração. Oração, unção em nome do Senhor. Outra parte muito interessante, que já vem logo após desse momento no qual a oração da fé, ela não somente ela salvaria o doente, como ela também levantaria, né? De fato, aquela pessoa estaria sã. Seria o confessar uns aos outros os pecados. E isso eu quero abrir também uns parênteses, porque além de confessar os pecados, nós devemos orar uns pelos outros, para que então sareis, então que sejamos sarados. Porque a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Mas aí abre também uma outra parte onde existe uma confissão que é feita hoje, que é indiscriminadamente, ela é feita de período em período, deve-se confessar a uma pessoa, mas isso você vê que o versículo também não está explicando essa teoria. A teoria de confessar-se uns aos outros, de repente nós temos que ter um entendimento. Às vezes um pecado cometido pode ser um pecado cometido a uma pessoa, a alguém específico, e é natural que se, por exemplo, eu pequei contra um irmão, eu tenho que ir até esse irmão e confessar-me. Tenho que falar, olha irmão, aconteceu tal situação. E isso acontecendo, nós temos que orar juntos. Nós temos que ter ali o fechamento desse pecado cometido. Bom, isso daí é um tema também muito polêmico, onde confessar os pecados uns aos outros, mas tenha cuidado, porque tem que ter um entendimento sobre o confessar e confessar a quem, sobre qual tipo ou maneira de se confessar. E você vê que ao confessar tem que ter oração, o que deixa mais claro ainda que foi pecado. Foi uma situação de pecado, onde nós também temos que entender se foi um pecado que foi cometido contra uma pessoa em particular, ou foi um pecado cometido sobre várias pessoas no coletivo. Então isso tem que ser analisado. Mas o importante a dizer é, o confessar, ele tem que ter sim a sua seleção. Não pode ser um confessar assim de qualquer maneira. Existem pecados que às vezes foi cometido contra si mesmo. Então, isso também tem que ser esclarecido. E você, mais uma vez, meu querido irmão, não pode ir até uma pessoa qualquer. Você tem que entender de que a pessoa tem que ser uma autoridade espiritual, tem que ser uma pessoa que realmente tem um relacionamento com Deus, e ela, ao invés de te levantar, que no caso seria o que Tiago então está colocando aqui nesse versículo, às vezes a pessoa pode derrubar um irmão mais ainda, pode trazer um malefício, em vez de então trazer a bênção. Amém? Vamos continuando aqui para o vídeo não ficar extenso. Ele dá o exemplo aqui muito real de um homem de Deus, Elias. E ele fala que Elias foi sujeito às mesmas paixões e, nesse caso, ele orando pediu que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e 6 meses.
Então você vê, ele fala isso e depois continua dizendo: e orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu seu fruto. Elias foi um homem que também, como diz a palavra ali, ele foi alvo das mesmas paixões que nós temos. Ele foi um homem que se sentiu solitário, ele foi um homem que sentiu medo, foi um homem que se sentiu acuado, tanto que ele procurou a morte. Veja só Elias, um homem que orou e fez fogo do céu descer, mas ele já sentiu várias coisas. Mas o Senhor falou com ele. Então entenda, assim como o próprio Senhor teve muitos sentimentos humanos, Elias também teve, mas no entanto a oração daquele homem produzia efeitos poderosíssimos e eles testificavam de que Deus existia diante de uma nação. Então, mais uma vez, eu quero dar aqui o meu entendimento sobre vários entendimentos que existem, que a oração, ela é a chave de muitas coisas. Ela é o objeto que realmente abre milagres, abre curas, abre o levantar de pessoas caídas, o revigorar, o renovo, traz benefícios excelentes, maravilhosos. Só que a pessoa que teve paixões ou que teve sentimentos e que teve isso não desabona, mas a pessoa tem que estar perante o Senhor, tem que estar diante do Pai, tem que estar com a sua vida totalmente diante do Todo-Poderoso. Então, mais uma vez, cuidado porque a oração ela tem que vir da fonte correta, da fonte daquele que está conectado com o Pai, conectado com o Senhor Todo-Poderoso. Vamos aqui para a gente terminar o nosso estudo de hoje, que diz o seguinte: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que se fizer converter do erro do seu caminho, salvará da morte a alma e cobrirá uma multidão de pecados. Se alguém sai do caminho, se alguém sai da verdade, se alguém sai daquilo que o Senhor já tem colocado na vida dele, ele já tem o conhecimento da verdade, assim como Adão já sabia o que tinha que fazer, ele já tem o conhecimento correto do que é o certo, do que é o errado, mas mesmo assim ele se desvia. E se uma pessoa conseguir trazê-lo ao caminho, olha só que benefício, multidão de pecados serão então cobertos. Por que isso? Porque a pessoa, naturalmente, a pessoa que estava se desviando, ela cometeria muitos pecados. Ela estaria continuando em erros e erros e mais erros. Mas esses erros serão o quê? Serão apagados porque ela não cometerá mais. Ela estará de volta ao caminho do Senhor. Então entenda, querido, eu não sei a circunstância, a situação em que muitos amados às vezes estão aflitos, estão de repente pedindo por orações. Nós queremos dar um entendimento aqui e eu quero que você tenha o conhecimento, eu quero que você tenha o pensamento correto de que nós podemos sim trazer pessoas que estão fora do caminho para o caminho correto, nós podemos assim convertê-las novamente, mas isso em poder, em nome do Senhor, e quem fará a maior obra é o próprio Espírito Santo, que trará ao conhecimento da pessoa de que ela realmente está no caminho errado, e ela vai entender isso. Só que esse trabalho, essa disponibilização de estar indo até a pessoa, vai fazer com que multidões de pecado, é muito pecado, que então será coberto. Por quê? Não serão mais cometidos. E eu quero dizer para você, meu querido ouvinte, que tem tido tantas dúvidas, entenda, a oração da fé, a unção com óleo ou a unção com azeite em nome do Senhor, são muito específicos. E como eu disse lá atrás,
são de pessoas também que têm uma autoridade espiritual. Não estou querendo dizer que necessariamente essa pessoa ela deveria ter um cargo eclesiástico ou um cargo dentro da sua igreja de autoridade. Mas essa pessoa, ela tem que ter sim um relacionamento muito real com Deus, de forma que qualquer pessoa entenda que essa pessoa tem uma oração no qual Deus, ele com certeza o ouvirá. Mais uma vez, meus queridos amigos e irmãos, eu quero pedir que nos dê aquela força, dê o seu compartilhar, dê o seu like e faça conhecer aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor e precisam entender, precisam ter um entendimento da palavra do Senhor, que a célula Frutificai ela possa estar andando junto com você e que a gente possa ter o conhecimento em nome de Jesus da palavra do Senhor. Que a paz esteja com você. E se você estiver aflito, ore, meu querido. Se estiver doente, ore. Mas se tiver que chamar, chame uma pessoa de autoridade para receber a unção em nome do Senhor. Mas se você estiver contente e alegre, dê louvores ao Senhor dos Exércitos, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. A paz do Senhor em nome de Jesus. E aí,